Hello, boys and girls. This is teacher Leo. How are you doing, guys? Are you doing great? You can't see my face perfectly because of the sun. The way I'm recording right now, I'm recording in my bedroom, so the sun is coming up and can't really see me fully, right? So I look like a ghost. Boys and girls, we're talking today about the second industrial revolution. Really interesting, curious, and important topic to talk about, okay? And we're talking about big conglomerates, big companies, to make a long story short, big companies. So this class is really important, okay? Então, boys and girls, Teacher Leo tá na área. E a gente hoje tem uma aula bem legal. A gente vai dar continuação àquele assunto de Revolução Industrial e a gente vai entrar agora na segunda Revolução Industrial, segunda parte da Revolução Industrial. A gente também vai falar de conglomerado, né? É um assunto que me deixa very excited de conversar com vocês, porque, bom, é um assunto que me chama muita atenção, né? Assim, que eu gosto muito, é a minha área, digamos assim, minha área original, né? Não sei se vocês sabem, mas minha formação, minha primeira formação, meu primeiro curso superior é em administração de empresas. Então, assim, sempre fui apaixonado por essa área de business. Everything business related, né? E por aí vai. Essa foi uma das razões, inclusive, de eu sempre ser tão apaixonado pelos Estados Unidos, querer ir para lá, né? Porque business, tudo related, tudo relacionado a business, né? Quando a gente pensa em Estados Unidos, a gente pensa nisso, estudava as teorias e tudo vinha de lá, a maior parte, né? E aí ficava nessa, né? A gente vai ver, inclusive, né, que a Revolução Industrial ela se dá início na Grã-Bretanha, né? Na Inglaterra, mas ela rapidamente se alastra pela Europa e América do Norte, em principal, the United States of America. Então, vamos lá. Vamos começar sobre Second Industrial Revolution. E a gente vai tratar aqui também, aí a gente vai desenvolvendo. E aí a gente vai falar também dos grandes conglomerados. Vai entender que é um conglomerado, né? A conglomerate. E depois a gente parte para exemplos, né? Então, aqui, Second Industrial Revolution, vão anotando logo esse conceito aqui, né? Que é a segunda Revolução Industrial. Okay. All right, boys and girls. Então, vamos lá. The Second Industrial Revolution, also known as the Technological Revolution, was a phase of rapid standardization and industrialization from the late 19th century into the early 20th century. Okay, the first industrial revolution, which ended in the middle of the 19th century, was punctuated by a slowdown in important inventions before the second industrial revolution in 1870. Ok? Então, para a gente explicar melhor, né, to make a long story short, essa primeira parte aqui do parágrafo, tá certo? Aqui, então, né? A gente vai tratar ali da primeira parte, a gente tratou na aula passada da primeira parte da Revolução Industrial, que foi aquele momento ali de descoberta dessa produção de massa, né? Como eu tinha dito até então, tudo era muito rudimentar, tudo, né? A gente tava vindo, né? O planeta, a Europa, principalmente, a Europa era o centro de tudo, né? Estava vindo ainda daquele período feudal, ainda estava vivendo aquele momento de período feudal, tá certo? Em que, né, tudo era aquela história, tinha um senhor feudal que tinha um pedaço de terra, tinham pessoas que moravam ali, que utilizavam aquela terra para cultivar e tinham que pagar um imposto. E a vida era muito desse jeito, muito pacata,
sem nenhum grande desenvolvimento, sem nenhum desenvolvimento na grande tecnologia, nada disso. Ficava tudo muito resumido à igreja, né? A igreja, quando eu falo a igreja, eu me refiro principalmente aí à igreja católica, que dominava, digamos assim, o conhecimento, né? A igreja católica muito inteligente, passou a dominar o conhecimento, mas aí você tem ali 200, 300 anos, aí você tem surgimento em alguns locais aí de universidades. Essas universidades, elas servem, digamos assim, de terreno fértil para o desenvolvimento de tecnologias. E aí você tem, por exemplo, e não é à toa, né? A gente tem as duas grandes universidades da Europa até hoje, duas grandes referências, né? Que é Cambridge e Oxford. Essas duas grandes universidades localizadas na Inglaterra. Então, não é à toa que a Revolução Industrial surge na Inglaterra. Inclusive, pausar aí para relembrar vocês, né? Para ver a importância que a tecnologia tem, né? Como às vezes a tecnologia ou o desenvolvimento de alguma tecnologia pode causar toda uma disruptura no sistema e um país, às vezes um país mediano, pode se transformar numa grande potência através de desenvolvimento de algumas tecnologias. A gente vai ver várias experiências, várias vezes isso acontecendo, inclusive aí desde o surgimento, né, do homem como um ser, como civilização, desde o surgimento da civilização, né? Tem lá no começo, lá Tigres e Eufrates, ali, e o pessoal do Egito, ali com o desenvolvimento da primeira revolução, foi a agricultura, né? A gente tem agora a Inglaterra, que já era uma potência, mas aí embica ainda mais, né? Você tem depois os Estados Unidos percebendo isso, investindo pesado nisso daí também. Tanto é que hoje as maiores universidades do mundo, a grande maioria é nos Estados Unidos, certo? E por aí vai, o surgimento da internet, depois os Estados Unidos vem um atrás do outro, um atrás do outro, e por aí vai. Mas aí a gente voltando para a segunda revolução industrial, como a gente estava vendo ali mais ou menos na década entre 30 e 50, né, mais ou menos chegando no meio do século XIX, né, 1850, as coisas começam a meio que estabilizar, né? Aquela máquina ela tem uma capacidade produtiva e aí não dava mais para passar daquilo, né? Além do mais, o consumo, aquela história, né? É uma mentalidade, você pensa assim, é uma mentalidade antiga, mas que até hoje funciona. O empresário, ele pensava em pagar o mínimo possível, né? Fazer o possível para achatar o salário dos seus funcionários o máximo possível para poder ter o máximo de lucro possível. Mas, como sempre, o mercado consumidor do empresário é o próprio funcionário dele, os funcionários das indústrias, né? E aí você achatando isso, você diminui esse mercado consumidor. Bom, o capitalismo dá uma solução para isso, né? Qual é a solução? Aumento de produtividade. E o que é que causa? Uma das coisas que mais causa aumento de produtividade, né? Primeiro, número um, investimento no seu funcionário, em educação, porque o funcionário, quanto mais ele tem conhecimento daquele processo, mais ele consegue produzir em menos tempo, tá? E aí o patrão ganha mais, mesmo que ele pague melhor aquele empregado, né? Então, a relação, digamos assim, ganha-ganha, quando você investe no seu funcionário, mas também existe uma outra forma de ganho de produtividade, que é exatamente melhorando a tecnologia, ou seja, aquela máquina, né, que conseguia fazer X, você desenvolvendo uma tecnologia que você consegue uma máquina que consegue fazer 2x, ou 3x, ou 10x com o mesmo funcionário. E foi esse caminho que se toma aí na segunda grande revolução, tá certo? Na segunda revolução industrial, porque exatamente se pensava assim, bom, se desenvolvendo isso daqui, tem condição de desenvolver coisa melhor. E aí foi exatamente o que foi acontecendo, tá certo? Então, vamos lá, voltar aqui. Though a number of its events can be traced to early innovations in manufacturing, such as establishment of machine tool industry, the development of methods for manufacturing interchangeable parts, and the invention of the Bessemer process to produce steel, the second industrial revolution is generally dated between 1870
and 1914, the beginning of World War I, né? Então, aí você tem aí realmente uma melhora. Você vê que na primeira revolução era bem rústico, né? Era na base da água, utilizava água, se utilizava o vapor, né? Mas aí vem um melhoramento no uso do ferro, no uso dos metais, no ferro, do aço. E aí muita coisa vem surgindo. E aí vem surgindo, por exemplo, né, a produção de maquinário bem mais desenvolvido, aí na questão do trem, por exemplo. Então, a logística dá um boom gigantesco, né? Porque você tem o desenvolvimento aí, por exemplo, do rail, né? Do trem. E aí essa logística de movimentar produtos de um lugar para o outro melhora bastante. Você tem um desenvolvimento aí horrível para o ser humano, né? Mas, infelizmente, você tem um surgimento de uma nova indústria, a indústria bélica, a indústria de armamento, né? O desenvolvimento aí de armas, arma que a gente chama arma de fogo, né? E aí você tem uma potencialização das mortes em momentos de guerra, né? Antigamente a guerra ela era na base do quê? Ela era na base da mão, na base da espada, na base do, né, material de proteção, mas era mano a mano, né? Mão a mão, mano a mano. E de repente você tem agora essa indústria bélica sendo desenvolvida através do manuseio do ferro e do aço. Você desenvolve a arma, que você atira de distância, você está protegido, né? O seu inimigo não chega perto de você e você tem potencial para matar mais pessoas com uma só arma, né? Então, aí vem o desenvolvimento da arma de punho, você tem o desenvolvimento de outras, né? Como, por exemplo, carros de guerra, né? Que aí você tem, como é que chama? Tanque de guerra, você tem canhão, você tem avião sendo desenvolvido aí, né? Então você tem toda uma indústria que não existia. Boom. Existia a indústria bélica, mas eu quero a produção da espada, material, aquele armor, né? Armadura, coisa desse tipo. Mas a partir daí, boom, tomou uma outra proporção, tá certo? E aí acaba culminando com o que a gente chama de primeira, né? E aí a gente entende porque aqui uma grande guerra surge em 1914, né? Essa grande guerra não seria possível se não fosse com a invenção de todas essas coisas, todos esses materiais, que até então levava-se tempo, né? Por exemplo, o Império Romano levou séculos e séculos para conquistar o que conquistou, né? A Alemanha não teve tanto sucesso na Primeira Guerra, mas já na Segunda Guerra, em pouco tempo, em alguns anos, né? Quase que conseguia o que levou séculos para os romanos conseguirem. Por quê? Por conta do advento desse material bélico inimaginável até alguns anos atrás, tá? Então, mas vamos lá para outras coisas boas que surgem também. Advancements in manufacturing, production, technology enable the widespread adoption of technological systems such as telegraph and railroad networks, gas and water supply and sewage systems. Ok? Então, também daí surgiram muitas coisas boas, né? Então, a gente, por exemplo, surge aí o telégrafo, né? O telégrafo, a tecnologia de telégrafo, o telegrama, né? Que muita gente vai dizer, opa, não tem um aplicativo chamado Telegram, né? Tem um Telegram, que exatamente é isso mesmo, é uma referência ao telegrama, que foi a primeira grande tecnologia de comunicação em massa, né? Era feita, não sei se já viram em filme, que ficava batendo assim e passando, né, através de uma fiação e tal, e alguém parece que pegava e copiava e mandava e tal. Então, esse desenvolvimento foi criado e o sistema de railroads, né, de ferrovias, aí com manuseio, com aperfeiçoamento do uso do ferro e do aço, rodovias passaram a ser criadas para exatamente fazer com que esses produtos eles se movimentassem com mais facilidade. Também o uso da água melhorou-se, também o uso do gás e da água, tá certo? Para
para usar como energia, né? Para produção, para movimentar a energia. A energia ela faz as coisas entrarem em movimento, maquinário, coisas desse tipo. E aí o sistema de sewage system, né? Que é o sistema que a gente chama de saneamento básico. Também, naquele momento aí, você já tem grandes quantidades de pessoas no mesmo lugar. E aí esses dejetos das pessoas, né? Se não bem trabalhados daí, você destrói sistemas completos, né? De rios e de canais e por aí vai. Which had earlier been concentrated to a few cities. Então, algumas cidades tinham. The enormous expansion of rail and telegraph lines after 1870 allowed unprecedented movement of people and ideas, which culminated in a new wave of globalization. Então, ali, ó, já naquele período ali, a gente já começa a ouvir falar nesse fenômeno que hoje em dia se fala muito pouco, ainda se estuda em geografia, mas se estuda mais como um momento histórico, né? Um momento que aconteceu. Quando eu tinha a idade de vocês, era exatamente esse processo que estava acontecendo, né? Processo mais contemporâneo da globalização, né? Mas aqui você já tem ondas de globalização, ou seja, algumas grandes potências querendo influenciar o restante do mundo, né? Com a cultura, com os produtos dela e por aí vai. Estados Unidos depois acorda para isso, 100 anos depois, né? Mais de 100 anos depois, e com a ajuda da internet, espalhar isso, o dela, né? In the same period, new technological systems were introduced, most significantly electrical power and telephones. E aí outras tecnologias vão surgindo, é aquela história. Quanto mais você investe, mais você recebe de volta, né? Então, já vão surgindo outras tecnologias, ó. Material elétrico, né? O desenvolvimento da energia elétrica e dos telefones, ok? The second industrial revolution continued in the 20th century with early factory electrification and the production line, and ended at the beginning of World War I, ok? Então, novamente, a tecnologia também não é só, a gente quando pensa em tecnologia, a gente pensa em desenvolver um produto, prum, isso é tecnologia, né? Mas não necessariamente. A tecnologia, ela pode ser também um novo sistema, tá? Então, você tem, por exemplo, né, ali, por exemplo, Ford, né? Para quem pretende estudar administração de empresas um dia, vai estudar, vai ver que Ford desenvolve um sistema de produção em linha, né? Production line, que a gente usa até hoje, se usa até hoje, e que Ford, exatamente Ford, ele fica famoso por isso, por ele facilitar o acesso ao carro. O carro, para se produzir um carro, era caríssimo, né? Porque você tinha ali um processo bem lento. De repente, ele diz, espera aí, tem que treinar um funcionário para desenvolver todo um carro, e aquele processo é demorado, é um processo quase ainda artesanal de produção do carro. E ele diz, espera aí, se eu treinar várias pessoas para só fazer aquela parte do carro, né? E criar uma linha de produção. Por isso que é production line, né? Linha de produção. Que ela vai passando numa esteira e cada um vai montando uma parte. Então, você tem vários funcionários cuidando da produção de um carro, no entanto, você tem uma produção muito mais rápida. E aí também Ford pensa em carros simples, de custo baixo, que a intenção dele era exatamente que todo mundo tivesse acesso a um carro. Tanto é que o Ford T, que é o primeiro carro, né, ele só tem um preto, que é a única cor que tinha para ele era o preto. E todo mundo queria consumir, né? Porque todo mundo queria ter acesso ao carro. Ok? E, obviamente, não dá para a gente deixar para trás, né? Ali a questão da desenvolvimento da eletricidade, ali com a guerra, né? A guerra dos grandes como é que se diz? Empreendedores, né? Como é o nome dele? Esqueci o nome agora, que brigavam. Inclusive, tem um filme muito interessante na Amazon Prime, que ele fala uma coisa assim, a guerra da eletricidade, uma coisa assim, que mostra essa briga, né? Em que você tinha um grupo que desenvolveu uma certa tecnologia, que era a energia alternada, que é essa, esqueci o nome dele agora, Benjamin Franklin, não, esqueci. Eu sei que tinha uns 2 ou 3 players, né, que tinham
desenvolvimento da energia contínua e a energia alternada. E aí era aquela briga para ver quem impor, porque tinha que se adotar. Os Estados Unidos, na época, já era uma grande potência, e dizia, a gente vai adotar um sistema só, tá certo? Para poder conectar todo o país. E aí ficou naquela briga, né? Todo mundo querendo vender a sua tecnologia, porque quem conseguisse esse contrato com os estados, eram os estados, os municípios, né? Mas assim, o governo americano queria conectar num sistema só, para não ter, vai ter que mudar de um para o outro. E aí é interessante demais. Esqueci o nome do filme agora, tá lá na Amazon Prime, tá certo? Bom, vamos lá. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de conglomerate. Conglomerate. O que é conglomerate? Né? Vamos começar do começo. What is a conglomerate? Né? Conglomerate, a gente sabe que é um conglomerado. Né? Deixa eu colocar para vocês aqui. Conglomerado. Conglomerate é conglomerado. Ok? A conglomerate is a combination of multiple businesses or different parts of companies that function as a single group. Okay? A conglomerate is made up of several firms that are distinct in operation but stringed together to operate under one group. In many cases, conglomerates are large and multinational companies. Okay? In this setup, one parent company controls the stake of other distinct firms and businesses. Então, o que é um conglomerado? Um conglomerado, basicamente, é um conjunto de empresas sendo controlado por uma desse grande conjunto de empresas, tá certo? Então, de tempo em tempo, a gente tem aí o surgimento de conglomerados, né? De uma empresa que ela começa de uma forma, ela vai crescendo, de tal forma que ela se transforma nesse gigante, né? Nesse megalodonte, né? Como é nesse gigante, animal gigante. Por exemplo, um exemplo agora, e essa aula é muito interessante nesse sentido, porque exatamente está sendo uma discussão de tempos em tempos, a empresa ela cresce de um tamanho tal que o governo decide por bem, para o bem de todos, que essa empresa seja dividida, de tanto que ela cresce, tão gigantesca e tão poderosa, porque chega um ponto dela poder até influenciar, digamos assim, no governo, ou no país, ou na população, ou até mesmo no processo democrático, né? Ela tem tanta força, tanta influência, que ela chega ao ponto de poder influenciar no processo democrático. Eu vou dar um exemplo de um conglomerado que teve que ser dividido em 3 partes lá nos anos 90, que hoje não tem tanto frisson sobre essa empresa, mas ela ainda é muito forte, muito influente. A gente não vê a influência dela, talvez exatamente por isso, exatamente porque lá atrás ela causou tanto burburinho que o governo americano forçou ela a ser dividida, que foi a Microsoft, né? Uma empresa ainda muito conhecida, muito influente. A gente não vê, mas a criadora do Windows, né? Então, quem tem um computador portátil, a grande maioria das pessoas utiliza pacote Office, Windows ainda, apesar de que o Google está catching up to that. E ela foi forçada a ser dividida na época, porque ela comprou o browser, né? Hoje em dia a gente tem o browser, é o que é esse ferramenta de navegação. Muita gente usa hoje o Google, né? Como browser, mas na época eles tinham o Netscape, se eu não estou enganado, gente. Microsoft Netscape, que comprou, na verdade, Netscape comprou outras empresas e formou outras empresas e se tornou um monstro gigantesco e praticamente dominava esse mercado. Então, tinha o sistema operacional dominante, que era o Windows, tinha o browser, né? Tinha a ferramenta de navegação, tinha várias companhias abaixo dela e foi dividida, se eu não me engano, em 3 partes. Hoje, nessa aula aqui, interessante essa aula por conta disso, porque hoje o governo americano discute a possibilidade de
dividir o Facebook, a empresa, o conglomerado Facebook, né? Hoje em dia controla 3 gigantescas empresas, né? O próprio Facebook, o Instagram e o WhatsApp, né? Só essas 3 empresas são gigantescas, sob o controle do Facebook, fora outras ferramentas, fora outras coisas que o Facebook tem, que é até assustador, né? Hoje em dia existe esse debate lá no Congresso americano sobre a possibilidade de dividir essa empresa, tá certo? Outro conglomerado gigantesco hoje também seria o Google. O próprio Google, é incrível como o Google tem tentáculos em todos os aspectos da nossa vida virtual. É incrível como... E é incrível como as ferramentas são eficientes. Você acaba tendo que usar. Cada dia eu descubro uma coisa diferente que o Google tem e me surpreendo como torna a minha vida mais fácil, mais prática e mais eficiente, né? Então, até que ponto isso é benéfico para a sociedade, é parte da obrigação do governo estar sempre de olho nisso daí. Até agora não se chegou nesse debate em relação ao Google. Eu acho que o Facebook discute isso porque o Facebook é pego, né, muito, mas muitas e muitas vezes em questões éticas, questões aí de ética se envolvendo e tendo acesso e usando informação pessoal dos seus usuários, né? Não pode chamar de cliente, mas de usuários, para vender. Então, em vários momentos, o Facebook é pego fazendo coisas que seriam consideradas não ilegais, mas antiéticas, no mínimo. E o Google não tanto, então talvez esteja ainda um pouco fora do radar, né? Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos daqui a pouco de conglomerados gigantescos, tá certo? Vamos lá. Deixa eu limpar aqui. Conglomerates are not restricted to a single industry, comprises of firms from diverse markets, which are often won over through mergers and acquisitions. Each firm of businesses is a conglomerate, operates separately, but are controlled by one company and operate under a corporate name. Então, conglomerados não necessariamente precisam ser da mesma indústria, precisam ser do mesmo ramo. Tá? Conglomerados, eles muitas vezes, inclusive essa é uma prática comum, eles terem várias empresas para fechar, digamos assim, fechar o circo, né? O ciclo, né? Ter o que a gente chama no termo, né? No jargão de negócios aqui no Brasil, fechar pé com cabeça, né? Muitos conglomerados fazem isso, tá certo? E hoje em dia eles fazem de uma forma diferente, exatamente para não chamar a atenção das organizações, digamos assim, das instituições, né? No caso do Brasil, a gente tem aqui o CAD. O CAD é responsável por isso. O CAD, inclusive, eu estou tentando lembrar aqui um momento em que o CAD teve uma empresa alguns anos atrás que houve um debate se deveria separar ou não. Então, muitas empresas hoje em dia usam a seguinte estratégia, né? Elas fazem com que uma empresa fique dependente dela de alguma forma, tá certo? Mas sem ter participação direta nela, exatamente para evitar isso daí, né? Uma coisa que é, por exemplo, proibido por lei, eu sei que é proibido por lei aqui no Brasil, por exemplo, é de você ter um conglomerado, ter uma instituição financeira e essa instituição financeira emprestar dinheiro para ela mesma. Isso daí é proibido por lei, porque se você faz isso, você ganha muita vantagem competitiva, né? Por exemplo, então você nunca vai ver, por exemplo, Itaú, Bradesco, ou outro grande banco, Santander, por exemplo, tendo uma indústria, sendo dona de uma indústria, proibido por lei. Porque senão ela pega o dinheiro barato demais, né? Ela pega e empresta dinheiro para essa indústria, um dinheiro grátis, digamos assim, eu vou te dar dinheiro, vou injetar dinheiro, e aí o que acaba acontecendo? A vantagem competitiva é muito grande, porque uma empresa que tem acesso a dinheiro líquido, praticamente sem limite e sem custo, é uma vantagem gigantesca, né? Porque ela pode investir rapidamente, reduzir preço e jogar preço lá para baixo. Então,
você tem essa questão. A gente tem hoje, por exemplo, uma empresa que entrou aqui no Brasil, entrou com muita força, que é a Amazon, que está se transformando nesse grande conglomerado também. Dentro, em breve, provavelmente vai cair aí também no radar do CAD americano, né? Então, é importante a gente visualizar isso aí. Para finalizar nossa aula, Boys and Girls, vamos lá, para as maiores empresas, os maiores conglomerados do mundo, 100 Top Companies. Então, a gente tem a Apple disparada aí como a maior empresa do mundo. A Apple, gente, a Apple tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ela tem dinheiro em caixa. Não é vendendo as ações, não é o dinheiro que ela tem com as ações dela. Ela tem dinheiro em caixa. Se ela abrir o caixa dela e tirar o dinheiro, ela tem dinheiro para comprar Coca-Cola e a McDonald's. Não é qualquer empresazinha, não. E não é só uma, não. São as duas, Coca-Cola e McDonald's. Sem vender uma ação, ela tem dinheiro no caixa para comprar essas duas empresas. Para você ver o tamanho, a força da Apple. Tá? É outra também. Microsoft. Você vê a Microsoft como número 2. Pouco se ouve falar Microsoft. Eu acho que até uma questão estratégica. Por conta disso que aconteceu nos anos 90, ela trabalha mais hoje em dia sem chamar muita atenção nas entrelinhas. Depois vem Alphabet. Nunca nem ouvi falar nessa empresa. Alphabet. Tá. Parent Company of Google. Tá. Eles mudaram. Então, Alphabet é a empresa controladora. Eles não usam nem o nome Google. Depois, a Saudi Arabian Oil Company, né, que é a empresa que vende petróleo da Arábia Saudita. Veja a força. Depois dessas três grandes, vem ela, né? A Amazon em quinta. Veja como Facebook em sexto, tá certo? Então, veja Tesla já em sétimo, que é a empresa, né, que produz carros elétricos e tudo voltado para a questão elétrica. Berkshire Hathaway, que é uma empresa de investimento, tá certo? Muito famosa lá nos Estados Unidos, né? O seu dono sendo ainda mais famoso, né? Warren Buffett, tá certo? Taiwan Semiconductor, eu acho que isso daqui é a empresa que é do grupo, não sei se é da Samsung, isso daqui, na empresa semicondutor, e Tencent, também não conheço a empresa chinesa, entrando aqui entre as 10 maiores. Tá certo, boys and girls? Então, para a gente encerrar, tá certo? Como homework, eu queria que você fizesse uma pesquisa sobre um desses conglomerados, tá certo? Não precisa ser entre esses 10, pode pesquisar entre os maiores do mundo e fazer uma pesquisazinha, coloca lá no Google Tradutor, depois tira a foto e manda lá no Class App para a gente. Ok, sixth graders, então Teacher Leo vai ficando por aqui, desejando a todos um excelente fim de semana. Ok? Goodbye.